A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Superando os nossos pecados é o nosso tema. Nós estamos debruçados sobre esse tema. Precisamos superar o pecado, porque o pecado é o culpado da nossa infelicidade, nos afasta da bênção de Deus, e aquilo que é ruim para nós, nossa vida emocional, é ruim para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso o pecado desagrada a Deus, então somente por isso. E hoje o apóstolo João nos ensina duas coisas que são confusas para algumas pessoas. A primeira é o que significa a gente ser liberto do pecado, mas continuar pecador. João explica aqui. A outra é o que é ser filho ou filha do diabo. Vamos à primeira questão. Quando a gente aceita Cristo, a gente tem um novo nascimento, nós vimos ontem. E esse novo nascimento, como João explica aqui, é o colocar de Deus na nossa vida de uma nova realidade que ele vai chamar de semente divina. Aqui a gente pode expandir e dizer, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, você tem um novo nascimento. Esse novo nascimento te dá a condição da libertação do pecado. Esse novo nascimento te leva a ter novas realizações, ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer. O pecado, ele já não é um recurso considerado por você na sua vida diária para tocar a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua vida pessoal. O pecado, ele não é mais um recurso. Quando a gente não vive o novo nascimento, enquanto a gente não conhece a Cristo, a gente usa o pecado como um recurso, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Então a gente não vive na prática do pecado. Mas, por sermos seres humanos, nós erramos por fragilidade, por ignorância, porque ainda estamos limitados com essa mente limitada, apesar de Cristo estar aqui trabalhando na nossa mente. É uma luta espiritual, mas a gente ainda tem essa fragilidade e a gente comete pecado. Mas quando a gente comete pecado, aquele que nasceu novamente percebe, ele se incomoda com aquilo. E por isso o nosso tema, a gente supera o pecado na nossa vida. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Essa é a ideia de sermos libertos do pecado, mas a gente continua pecador. A outra questão é, a pessoa que não aceitou a Jesus é filho, é filha do diabo. Só é filho de Deus quem aceita Cristo. Sim, João vai dizer, quem não vive na prática do pecado é filho de Deus. Quem vive na prática do pecado é filho ou filha do diabo. Aqui não significa, eu acho que aqui está a confusão, que toda pessoa que não aceitou a Jesus, ela é um endemoniado, uma endemoniada. Esse é o erro. Ela está com um demônio ali, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O que João está mostrando é que aquele que vive na prática do diabo, aí é importante você ler os versículos 7 e 8 também, que antecede esse texto que nós lemos. Aquele que vive na prática do pecado está seguindo o exemplo de Satanás, do diabo, que foi o primeiro a pecar e a ter o pecado como um recurso, como uma prática da sua vida. E por isso que todo aquele que vive nessa prática também está seguindo o exemplo. O Adão, a Eva, quando caíram lá no Éden, seguiram o exemplo, se tornaram seguidores do diabo. É nesse sentido. Não que a pessoa que ainda não aceitou a Cristo e vive na prática do pecado é uma endemoniada. Existem pessoas que são possessas, mas não são todas as pessoas. Não é nesse sentido que a Bíblia está falando.
É a questão da prática, de seguir o exemplo de Satanás. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos libertou do pecado, amém? Ele colocou em nós a semente divina e hoje nós podemos viver em novas realizações. Não aceite o pecado na sua vida. Ele é o culpado da sua infelicidade. O Senhor te deu total condição de viver a superação do pecado. Mas é luta, meu irmão. Lute e mantenha uma vida consagrada ao Senhor. Esse é o caminho da bênção e da realização. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.